Olá, hoje vamos apresentar nosso projeto da disciplina MO 824, que é Tópicos em Otimização Combinatória. Eu sou a Luma e minha dupla é o Gabriel. E o tema escolhido foi Green Vehicle Routing. Mais especificamente, a gente selecionou o problema, o Pollution Routing Problem, cujo objetivo é encaminhar uma série de veículos para atender um conjunto de clientes e determinar a velocidade em cada segmento da rota. E aí a gente quer minimizar uma função que compreende o combustível, a emissão e o custo do motorista. Dessa forma, a gente inclui essa logística verde e essa questão ambiental dentro do problema de otimização de uma rota. Aqui a gente tem uma imagem simplificada do que seria essas rotas. Então, a gente tem um depósito e vários clientes, esses nós são os clientes, as ligações indicando as rotas que foram determinadas. Bom, aqui então nós temos o modelo linear do problema, e ele consiste então de uma função objetiva que é composta de 5 somatórios, né, e uma série de restrições. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse modelo, ele está detalhado no vídeo anterior sobre a proposta do nosso trabalho. Para abordagem de resolução, a gente inicialmente usou a programação linear, usando o otimizador Gurobi na implementação. A intenção inicial disso era conhecer um pouco mais o modelo, suas constantes, seus valores e suas restrições, e também criar uma base de resultados para a gente poder fazer comparações tanto com os artigos de referência, quanto com os resultados da heurística que a gente iria aplicar. Inicialmente, nossa intenção era usar a heurística ALNS, por ser indicada pelo autor dos artigos que a gente estava lendo sobre o assunto, mas visto os aprendizados durante a disciplina, e sobre o próprio autor dizer que os algoritmos genéticos eles poderiam ser bem utilizados no problema, a gente foi por essa abordagem. Então, a heurística utilizada foi o algoritmo genético, e consiste basicamente em um algoritmo que usa ideias da teoria de evolução para gerar uma otimização do modelo, então misturando tanto parte gulosa quanto uma parte aleatória. Ele tem etapas principais que a gente vai explicar melhor nos próximos slides. A primeira etapa do algoritmo genético é a geração da população inicial. E a nossa preocupação foi na modelagem do problema. Logo abaixo, a gente tem um array X, que ele representa o nosso cromossomo, onde cada gene é essa dupla de um índice e uma velocidade. Então, o primeiro elemento é esse índice de qual é o cliente, e o segundo é a velocidade de chegada do caminhão nesse cliente. Um outro elemento importante é esse conjunto que tem o -1, que é o separador, que ele define quando uma rota termina e o caminhão retorna ao depósito, com uma velocidade também associada a esse retorno. É importante também que a gente cite aqui, fale que inicialmente esses separadores eles não compõem o cromossomo, mas logo depois que se tem o cromossomo, a gente passa uma função que calcula aonde é dividido esse cromossomo de forma a não ultrapassar a capacidade máxima de cada caminhão. Isso também é um ponto importante para a manutenção da factibilidade da solução. Assim, a gente, junto com outros fatores, a gente também gera cromossomos que levam a soluções viáveis. E um outro ponto é a aleatoriedade na geração da população, tanto no rearranjo, né, da ordenação dos clientes, quanto nas velocidades. Uma vez selecionado, então, a população inicial, a gente precisa selecionar os indivíduos para reprodução. Aqui na nossa abordagem, a gente considerou 2 mecanismos de seleção, sendo eles o torneio e o SUS. No torneio, 2 indivíduos são selecionados ao acaso dessa população, e então a gente compara a aptidão deles, né? E o indivíduo mais apto é selecionado. No caso, a aptidão ela é avaliada pelo fitness score, né? Então, aquele que tiver, como o nosso problema é de minimização, o indivíduo que tiver o menor fitness score será selecionado para reprodução. No mecanismo SUS, Stochastic Universal Sampling, ele funciona como uma generalização do método da roleta. Então, a gente tem uma distribuição que ela é uniforme, né? E considerando vários ponteiros, sendo que o número de ponteiros é um parâmetro, né, desse mecanismo, é como se a gente girasse uma roleta
e ela fosse selecionar exatamente o número de indivíduos que é igual ao número de ponteiros dessa roleta. Então, dessa forma, mesmo que a gente tenha uma população em que um indivíduo é muito mais apto do que os outros, a gente consegue selecionar aqueles indivíduos que não são tão aptos, né? Coisa que no torneio fica um pouco difícil, porque conforme você vai selecionando seus indivíduos, ao longo das iterações, a sua população tende a ficar saturada com aquele indivíduo que for mais apto. Então, o SUS, ele tenta evitar esse tipo de saturação com os cromossomos. Tendo selecionado os pais, vamos para a etapa de recombinação, ou crossover. E aqui a nossa preocupação é não gerar clientes repetidos durante esse processo. Como o modelo do algoritmo genético tradicional, ele usa elementos binários, nesse caso a gente tem que preocupar com os índices, e a gente não pode deixar eles repetirem. Então, a gente usou o OX crossover, que vamos explicar o passo a passo dele. Então, basicamente, a gente pega aleatoriamente um intervalo e passa do pai 1 para o filho 1. Esse intervalo completo. Em seguida, a gente vai usar o pai 2 para completar os índices faltantes. Então, nesse caso, a gente vai completar com 1, com 2 e com 6, que são os índices diferentes daqueles que estão nessa região intermediária. E aí a gente faz o mesmo para o filho 2, só que usando pais invertidos. Para a velocidade, nessa etapa, é feito um sorteio de qual pai o filho vai receber a velocidade. Então é feito um sorteio com 50% de chance em que o filho recebe ou do pai 1 ou do pai 2. E se o filho 1 recebe do pai 1, o filho 2 recebe do pai 2. E assim seguindo para todos os índices, né, para todos os genes do nosso cromossomo. Para a próxima etapa de mutação, é feita uma escolha aleatória de um trecho do cromossomo também, que é essa região intermediária marcada, onde é a inversão das ordens dos genes nesse intervalo. Então, a gente pode ver nessa animação que os genes são trocados, né? Inicialmente 3, 4, 5, passa a ser 5, 4 e 3. Já para a mutação da velocidade, há uma troca dos valores dessa velocidade segundo uma taxa. Então, seguindo uma taxa, há uma probabilidade de ser trocado para um valor aleatório ou de manter a velocidade inicial. Para a seleção da nova população, uma estratégia de elitismo foi utilizada. Então, os melhores cromossomos são mantidos na população seguinte. Então, os indivíduos, né, formam uma parcela do número total da população, eles são mantidos enquanto outros são gerados. Como critério de parada, a gente utilizou 1000 iterações para cada instância que a gente rodou, com um máximo de 30 minutos. Bom, para avaliar os resultados, então, dos nossos modelos, a gente tomou como base um conjunto de instâncias que é disponibilizado pelos autores do trabalho que a gente também se baseou. E nesse conjunto, a gente tem instâncias cujo tamanho, né, o número de nós, varia de 10 até 200, sendo que para cada tamanho, a gente tem 20 instâncias diferentes, né? Esses nós, eles representam cidades do Reino Unido, né? E as distâncias são as distâncias dessas cidades. Aqui, então, de onde a gente tirou as nossas instâncias, né? Que seria esse Depollution Routing Problem Instance Library. Então, a gente baixou essas instâncias desse site. As instâncias, elas são no formato de um arquivo texto, né? Em que a primeira linha ali contém o número de clientes. Depois a gente tem a informação sobre a carga máxima do caminhão e o peso daquele caminhão, as informações sobre a velocidade mínima e máxima, a matriz de distância e também a informação sobre os clientes, né? Então, qual que é a demanda dele, o tempo de serviço, etc. Com o objetivo de avaliar a nossa heurística, primeiro, então, a gente executou o modelo linear utilizando o Gurobi, e para cada uma das instâncias que a gente considerou, a gente, então, encontrou qual era o limitante inferior e qual era o limitante superior para aquela instância. Em seguida, a gente executou a heurística com os algoritmos genéticos, né, variando cada um desses parâmetros que são mostrados aqui. Então, a gente variou uma taxa de crossover, né, então, que aqui indica quanto daquela população que vai fazer o crossover. A gente também variou o decaimento da taxa de mutação da rota, né? Então, aqui, ao invés de a gente fixar essa taxa para ao longo das gerações, a gente preferiu variar
ela ao longo das gerações. A gente tem separadamente a taxa de mutação da velocidade, a gente também considerou a taxa de elitismo, aqui ela está fixa, né? Mas a gente executou vários experimentos variando essa taxa aqui para instância apenas de tamanho 10. Então, a gente selecionou uma instância de tamanho 10 e outra instância de tamanho 100, e variou essa taxa, né? E aí a gente encontrou que o melhor valor para essas duas instâncias era 0,15. Então, a gente fixou aqui no momento em que a gente vai rodar para todas as instâncias. A gente tem também a manutenção da diversidade, né? Então, aqui a gente colocou um parâmetro que era se a gente vai manter a diversidade ou não. Isso significa que, caso esse valor seja verdadeiro, a gente não vai permitir que indivíduos clonados apareçam dentro da população. Além disso, a gente testou também o método de seleção do torneio. Quanto aos nossos resultados, inicialmente a gente queria fazer uma comparação direta com os resultados apresentados no artigo do Demir, né? Que é esse An Attempt to Large Neighborhood Search Heuristic for Population Routing Problem. Mas a gente não conseguiu reproduzir sequer os resultados do modelo linear deles, né? Então, a gente pensou que, devido a séries de constantes, né, que aparecem no nosso modelo, e tem algumas que, inclusive, eles não citam quais são os valores que vão ser utilizados, a gente não conseguiu fazer essa comparação direta, mas a gente executou várias vezes os nossos modelos lineares e testou vários valores para as constantes, de modo a ter um gap do nosso modelo e do deles mínimo possível, né? Bom, aqui então nós temos os resultados, né, das nossas execuções, que tem o gap de cada um dos experimentos com relação ao limite inferior computado pelo modelo linear, né? E tem também o gap do modelo linear, que seria essa referência aqui. Para cada um dos tamanhos de instâncias, a gente executou a nossa heurística para as 20 instâncias, né? E computou o gap mínimo, médio e máximo, né? Então, aqui em roxo a gente tem o gap mínimo, em azul o gap médio, em vermelho o gap máximo, tá? De maneira geral, a gente pode concluir que utilizar as configurações que se baseiam na taxa, que a taxa de mutação depende, está em função, né, do tamanho da instância, parece ser a melhor abordagem, né? Então, por exemplo, aqui nas configurações 6 e 7, a gente pode ver que os resultados são consideravelmente menor com relação aos outros. Conforme a gente vai aumentando o tamanho da nossa instância, essa atribuição, né, da taxa de mutação, tanto da velocidade quanto da rota, ela começa a fazer diferença. A gente pode ver também que, de modo geral, o algoritmo genético teve um gap bastante superior à referência para as instâncias de tamanho 100, 20 e 10. Entretanto, para a instância de tamanho 200, a gente já consegue ter uma melhoria. Nosso gap aqui para a instância de tamanho 200, ele conseguiu ser menor do que o gap da referência. Então, quanto às nossas conclusões, a gente conclui que o algoritmo genético ele é bom quando aplicado para instâncias maiores, né? Então, seria aqui as instâncias de tamanho 100 e 200. Ele também se apresentou com uma boa abordagem para encontrar as rotas. A gente percebeu que a rota que ele devolve para a gente, na maioria dos casos, é a rota ótima, né? Só que como ele não encontra as velocidades que minimizam aquele custo, o custo não chega ao valor mínimo, né? Então, aqui a gente encontrou limitações quanto à velocidade. A gente também pôde perceber que as melhores configurações são aquelas que dependem do tamanho da instância, né? Então, aqui a gente utilizou o método de torneio, né? Sendo que a configuração melhor foi a configuração T7. A gente também pretende executar os experimentos com relação à variação do método de seleção, né? Então, a gente está executando já o experimento considerando o SUS, né, ao invés do torneio, e isso está em execução e vai ser apresentado no relatório final. Aqui temos as nossas referências, né, sobre os trabalhos que a gente utilizou como base, também vão ser inclusos
na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigado.